Olá, estamos aqui, vamos falar do tema número 11. Vocês viram que no começo do vídeo, né, eu fiz um deslocamento. Esse deslocamento nada mais é que a questão do tempo, né? Então eu quis mostrar para vocês a questão de alguns termos que nós vamos usar sobre a questão da ressurreição de Jesus Cristo, né, que é o tema número 11. Vamos falar sobre a ressurreição, a ascensão e a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, que você possa ter aí em mãos o texto, né, a Bíblia também, que você possa ter ou uma tradução da CNBB ou da Jerusalém, ou uma outra que você tiver aí também, será de muita utilidade para acompanhar essa formação. Então que você prepare o material e logo em seguida já entraremos na formação do tema número 11. Lá. Então, como nós tínhamos falado, esse deslocamento que eu fiz no início do vídeo, né, eu quis fazer uma abordagem na questão do tempo, né. Então, tempo, nós vamos entender que esse tempo, esse espaço, a questão da matéria de Jesus Cristo na ressurreição são fundamentais, são termos fundamentais para que nós possamos entender a questão da ressurreição. Espaço, o que é o espaço? Se não é a distância entre dois pontos, né? É o intervalo de tempo. Então vocês viram que de um ponto ao outro eu levei um tempo, né? Eu fiz um deslocamento. Esse deslocamento, né, é chamado de espaço, e houve um tempo. É um momento ou ocasião apropriada para que uma coisa se realize. Então teve um tempo, né, de eu me preparar o vídeo, né? Eu coloquei no temporizador, eu fui até o ponto A e me desloquei ao ponto B. Esse deslocamento levou uma distância, né, que é o considerado espaço, e também a questão do tempo que eu levei para decorrer em torno aí de 3 a 4 segundos. Esse deslocamento só foi possível porque eu possuo uma matéria, né? Matéria, o que é? Aqui nós vamos ver que a física vai dizer que é qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Então a minha matéria, né, o meu corpo, se deslocou do ponto A ao ponto B, ele fez um deslocamento no espaço com um determinado tempo e essa matéria se transcorreu nesse percurso. Onde que tudo isso se encaixa na ressurreição de Jesus? Para nós entendermos a ressurreição, ele ocorreu em um espaço de tempo, em um tempo, e teve a questão da matéria, né? da questão da matéria do corpo de Jesus. Para nós entendermos melhor a questão da ressurreição, nós temos que entender que Jesus, ao ressuscitar, ao sepulcro ser visitado, está vazio, houve um grande acontecimento, né? Como foi? Como se deu isso? Os relatos bíblicos do Novo Testamento e também do Evangelho não relatam esse momento. Eles vão relatar o momento posterior à ressurreição de Jesus. Mas o momento mesmo da ressurreição é um mistério que fica insondável na questão de Deus. É o momento em que Deus, ele não nos revela como foi os detalhes, se houve uma explosão de luz, né? Há muitos estudos que dizem que houve uma explosão de luz, mas não há um relato concreto para isso. Paulo, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar: se Cristo não ressuscitou, então vã é nossa pregação e vã é nossa fé. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é nossa fé, vã é nossa pregação, vã é nossa religião, vã é nossa igreja, vã é nossa comunidade, vã é tudo aquilo que nós estamos fazendo. Mas nós cremos nessa ressurreição de Cristo, né? Eu peço que você leia esse texto, né, que tem aí em mãos, e nós vamos fazer agora um aprofundamento. O que aconteceu lá, como eu disse anteriormente, não sabemos, mas nós temos algumas pistas, né? Vamos pegar aí o livro de Marcos, né, o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo de 9 a 10. Tem uma baixada aqui para pegar a Bíblia. Vamos lá. Marcos, capítulo 9, versículos de 2. Vamos pegar de 2 em diante, para a gente entender um pouco, né? Então vai falar assim, é a transfiguração. Nós temos que entender essa transfiguração para nós começarmos a entender o mistério da ressurreição de Jesus Cristo. Então lá em Marcos está, a minha Bíblia é CNBB, mas você está com a sua Bíblia aí, você acompanhe também. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João.
Então seria bom você grifar aí ou anotar. Pedro, Tiago e João são os 3 discípulos que acompanham Jesus a subida ao Monte da Transfiguração. Os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha, a sós. Lá ele foi transfigurado diante deles. Sua roupa ficou muito brilhante, tão branca como nenhuma lavadeira na terra conseguiria torná-la assim. Então você vê que as vestes do Senhor se tornaram brancas, né? É o mesmo relato que Maria Madalena vê o anjo com suas vestes brancas, né? Apareceram Elias e Moisés, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e disse a Jesus: Rabi, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, não sabia o que deveria falar, pois eles estavam tomados de medo. Desceu então uma nuvem cobrindo com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Escutai-o. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Agora, o importante é esse trecho que é o cerne da nosso estudo aqui, desse tema número 11. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles ficaram pensando nessa palavra e discutiam entre si o que significaria esse ressuscitar dos mortos. Então você vê que nessa passagem de transfiguração, eu imagino na cena, né? Eu me imagino na cena, vendo as nuvens descer sobre Jesus, a sua veste sendo transformada, o seu rosto, né? Vendo Elias e Moisés, e de repente esses 3 discípulos, o que mais se comenta, ou eles descem refletindo, descem comentando entre si, não é essa cena em si, mas sim aquilo que Jesus lhes pede, né? Que não deve ser revelado aquilo que eles viram, até que o Filho de Deus, o Filho do Homem, ressuscite dos mortos. Então o que mais incomodou eles não foi toda essa cena, né? Todo aquele evento, aquela teofania que teve, mas foi a questão de ele falar que ressuscitar dos mortos. E como entender isso? Como ressuscitar dos mortos, né? Como que Jesus se fez isso? Jesus, na sua ressurreição, ele abre uma nova dimensão, né? Deus abre uma nova dimensão, abre uma nova vida. Essa nova vida que Jesus nos convida, essa vida, essa dimensão escatológica que hoje nós vivemos, mas que é a ressurreição. Jesus ele vai quebrar isso que eu falei no início, o tempo, o espaço, a matéria. Jesus já não se prende mais às leis físicas, né? Ele não está preso à matéria, ele não está preso ao espaço e nem ao tempo. Quando nós vemos a questão dos discípulos de Maús, Jesus caminhava com eles e só foram perceber que era Jesus foi quando no momento do partir do pão que ele some na frente deles. Por quê? Jesus ele está atemporal, ele não está preso a essa matéria. Então Jesus ele se desloca. O deslocamento de Jesus não é um deslocamento igual ao nosso físico, em que dependemos do tempo, dependemos de um espaço, de um ponto A a um ponto B. Jesus ele transita em todos os espaços, em todos os tempos, né? E numa matéria, nesse corpo glorioso da sua ressurreição. E é interessante também quando nós vemos ao ele aparecer ao meio dos discípulos, né? A paz esteja contigo, Shalom, né? Ele aparece no meio desses discípulos. E essa aparição de Jesus nada mais é que nessa composição, nesse corpo divino, nesse corpo glorioso que Deus se revela entre nós. E para nós entendermos também, é importante ressaltar que nós pegamos aí a carta de Coríntios, né? Nós vamos agora fazer uma leitura da primeira carta de Coríntios, né? Para entender um pouco mais esse mistério da ressurreição. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 3 em diante, né? De 3 para frente. Então vai falar assim, é sobre a ressurreição de Cristo. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber. Então eu faço uma pausa aqui. Alguns teólogos vão estudar essa questão da ressurreição de Jesus Cristo, esse transcrito de Paulo, que foram um apanhado de vários escritos, de várias experiências
que Paulo foi estudar, né, que ele fala aqui mesmo, que ele tinha recebido a saber, então ele recebeu um conhecimento, e esse conhecimento que ele recebeu são escritos, são informações em torno de 6 a 7 anos após o evento da morte de Jesus, né? Há uma questão de datas aí que nós possamos avaliar, né, que é em função de alguns estudos, mas nós vemos que então aquilo que Paulo está pregando aqui é uma verdade, porque 5, 6, 7, 8 anos, até 10 anos, a nossa memória tem uma capacidade de lembrar fatos muito importantes. Então Paulo, você vê que esse fato que ele está narrando é um fato bem próximo daquele ocorrido, né? Um fato não histórico, mas um fato muito relevante para aquele povo. Então ele está bem próximo do fato, né? 6, 7 anos, então a gente está bem próximo do fato inicial, o fato realizado. E Paulo vai falar: recebido a saber que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse morreu pelos nossos pecados nada mais é que o tema 10 que nós estudamos em 2 vídeos, né? Nós vamos falar sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, né? Que nós já estudamos nesses temas anteriores, que você também pode fazer aí um lembrete caso necessite retomar as formações. Os pecados segundo a Escritura. Foi sepultado. Então vamos pensar aqui. Esse sepultamento que ocorre de Jesus, ele é um sepulcro vazio, é um sepulcro novo, né? Então esse sepulcro novo vai receber Jesus. Ele é um sepulcro que nunca foi utilizado. O fato em si da ressurreição de Jesus, ele está vazio, ele recebe o corpo de Jesus e depois de um período ele está vazio novamente, mas ele foi ocupado e está vazio. Eu pergunto para você, o fato do sepulcro estar vazio, temos a verdadeira confirmação da ressurreição? Uma pergunta difícil de responder, né? O fato do sepulcro estar vazio, necessariamente é a ressurreição? Uma reflexão que a gente deve fazer. Então, para nós entendermos isso, Paulo vai falar novamente, né? Segundo as Escrituras. Então, toda a base de estudo, toda a base de conhecimento vem na Escritura. Essa pergunta, para nós entendermos, nós temos que ir lá no Salmo 16. Então, vamos pegar lá no nosso Salmo 16. Vamos lá. Salmo 16, versículo de 8 em diante. Então vai falar assim no Salmo 16. Sempre coloco à minha frente o Senhor, e Ele está à minha direita, não vacila. Agora vem onde que ele vai responder essa pergunta. Disso se alegra meu coração, exulta minha alma. Também meu corpo repousa seguro, pois não vais abandonar minha vida no sepulcro, nem vais deixar que teu santo experimente a corrupção. Olha que interessante, é uma profissão que Pedro faz também. Pedro, nos Atos dos Apóstolos, ele vai citar esse salmo. O que Pedro está querendo dizer? E o salmista aqui é um salmo, é um poema de Davi, né? Ele está falando o seguinte: a ressurreição, ela só é possível se o corpo estiver incorrupto, não conheceu a corrupção para os judeus. A morte definitiva para os judeus é quando o corpo se corrompe. Aí eles consideram que o corpo realmente está morto, é uma morte definitiva. Então o Salmo vai falar o quê? Que o seu santo não conheceu a corrupção do corpo. E no sepulcro não estava só. Não vais abandonar minha vida no sepulcro. Deus não abandonou Jesus, seu Filho amado, no sepulcro. Então a ressurreição, por si só, o sepulcro vazio, não é uma prova. Mas a prova maior é que o corpo não foi corruptível, não foi tomado pela corrupção. E seu santo foi assim ressuscitado. Então nós vemos que através da palavra, como Paulo mesmo diz, né, segundo as Escrituras, né, não segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu escrevo, aquilo que eu tenho como convicção, mas segundo as Escrituras. Então está aqui no Salmo 16 falando sobre a corrupção do seu santo. E depois ele vai falar, segundo as Escrituras, foi ressuscitado.
e ao terceiro dia, né? Então, foi sepultado e ao terceiro dia. Esse terceiro dia, nós estamos falando sobre um tempo. É um tempo tanto teologal como um tempo de espaço mesmo, que Deus se usou. Então agora eu vou pedir para você pausar um pouco o vídeo, fazer uma leitura do Salmo 16, né, do versículo 8, 9 e 10. Você fazer uma leitura da carta aos Coríntios, né, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do 2 em diante, né, e também fazer uma leitura de Marcos 9, da transfiguração, do versículo 2 em diante, sobre a transfiguração. Faça uma leitura, faça suas anotações e já retornaremos com o vídeo. Olá, voltamos. Então, queria abordar agora com você, né, depois de você ter lido aí essas leituras, essas passagens bíblicas que nós pedimos, vamos voltar à questão do terceiro dia. Então, o terceiro dia era uma expressão usual no tempo de Jesus para designar um fato muito importante. Não está relacionado a um fato histórico, mas um fato escatológico. Esses três dias, né? E se nós vamos pensar em 3 dias, né, da ressurreição, ele também nos demonstra, né, se a gente pegar um bom dicionário de teologia, ele vai falar o seguinte: 3 dias é um tempo completo e definitivo. Então a ressurreição, ela é completa e ela é definitiva para a vida de Jesus, né? Então, 3 dias ele tem um valor escatológico muito grande para nós entendermos esse período que Jesus desceu até a mansão dos mortos, e de lá ele vai dar possibilidade para que essas almas que estavam lá possam ver a luz do céu, possam ver a Deus. Voltando um pouco à questão da ressurreição, né, para ficar bem claro para a gente, Lázaro, tanto Lázaro como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, eles experimentam algo diferente da ressurreição. Muitas vezes a gente acaba confundindo que eles também tiveram esse processo de ressurreição. Eles tiveram, na verdade, foi um avivamento do cadáver, né? O cadáver voltou à vida, né? Foi uma animação do cadáver, diferente de Jesus, porque eles tiveram essa vida novamente, só que eles morreram, né? Eles voltam um período de tempo, a Bíblia não relata, mas eles não é uma ressurreição definitiva, porque a ressurreição definitiva é a de Jesus Cristo, é Ele que abre essa dimensão da ressurreição. Então essas pessoas, entre outros, provaram um pouco do que é a realidade da ressurreição, mas na verdade foi um reavivar o cadáver, né? E a ressurreição mesmo é de Jesus, é a partir dele que nós vamos experimentar a questão da ressurreição. Só para tirar as dúvidas, né? Muitas vezes a gente vai achar que Lázaro teve a ressurreição de Lázaro, né? E Lázaro não foi bem isso, muito mesmo o jovem Naim e muito menos a filha de Jairo, né? Então, mais para a gente tirar essa questão da dúvida. Continuando aqui, segundo as Escrituras, ele foi ressuscitado, né? E apareceu a Cefas, Pedro, né? E depois aos 12. Interessante, porque na transfiguração, quem está com ele? Pedro, Tiago e João. Está lá Pedro, que é o primeiro Papa da Igreja Católica. É sobre ele que vai ser fundada a igreja, a pedra, né? Tu és pedra, Pedro, né? João, que é o discípulo amado, né? Que vai aí escrever as cartas sobre o amor de Deus, né? É o discípulo que não vai sofrer o martírio em sua morte. E Tiago, que é aquele que quando Pedro foge de Jerusalém e vai em sentido a Roma, é Tiago que vai assumir a igreja de Jerusalém. É ele que vai fundar a igreja mãe em Jerusalém e vai também levar esse conhecimento de Jesus ressuscitado. E é também um dos parentes, né? Dos crentes familiares de Jesus Cristo, que está aí também vivendo tanto no período da transfiguração como depois na ressurreição do Senhor. Apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. São testemunhas oculares e algumas já falecidas. Depois
depois apareceu a Tiago, né? Depois a todos os apóstolos e também a Paulo, que ele vai chamar aí, que para ele era um aborto, usa um termo bem forte para dizer. E depois ele vai falar sobre a ressurreição dos mortos, né? No capítulo 12, é bom você ler, do 12 até o 19, que ele vai expressar, vai tirar toda a dúvida sobre a ressurreição dos mortos, né? E vai falar um pouco dessa ressurreição de Jesus Cristo. Bom, pegando aqui um dicionário, dicionário de termos afim, ele vai falar o seguinte: ressurreição de Cristo é o dado central da pregação apostólica, fundamento da nossa fé cristã. Sem ela, tudo teria acabado no Calvário, né? Então é aquele que nós estudamos no último tema, o da cruz, né? Tudo teria se terminado na cruz. A cruz seria o fim de tudo. Mas aqui vemos que a ressurreição não é isso, não terminou, né? Tanto em contextos narrativos como em textos escritos revelam a questão da ressurreição de Jesus. Então temos tanto no escrito como na tradição da igreja também, que são de formas abundantes, né? Nelas a ressurreição é apresentada como a glorificação ou a exaltação de Jesus, como a ação pela qual o Pai o constitui Cristo e Senhor, causa e princípio de nossa própria glória. Com sua ressurreição, Jesus inaugura um novo modo de existir. Aquilo que eu falei, ele vai trazer uma dimensão que a física não vai explicar, nós não vamos conseguir explicar, né? Mas ele abre uma nova dimensão. Ele inaugura essa dimensão onde que há um rompimento da matéria, do tempo e do espaço. Jesus, ele nos traz uma nova realidade. Esse homem, ele se torna um homem glorioso. Então, é viver a glória de Deus, né? É nós vivermos essa dimensão de rompimento. Não há mais limite. Onde é o limite? Não há. Com razão é a Páscoa e não a encarnação o centro do mistério de Cristo. É interessante, né? Porque nós muitas vezes lembramos da questão do Natal, né? Da questão da natividade de Jesus, mas o ponto principal, fundamental da nossa fé está na Páscoa. Nesse período do tríduo pascal, a ressurreição é o ápice, né? Então é o ápice desse encontro com Jesus da ressurreição. E aí ele vai explicar um pouco mais sobre Pentecostes, as outras questões do conteúdo, né? Importante também lembrar que esse milagre da ressurreição, ele é algo que para nós é difícil de compreensão. Muitas vezes a gente pode falar assim, é fácil, eu tenho uma ideia de ressurreição. Tendo uma ideia, a gente tem ideia que a gente pode errar, né? A gente vai errar tendo somente uma ideia. A gente tem que se aprofundar, entender o conceito de ressurreição, entender esse mistério, entender essa ação de Deus que transporta, né? E é interessante que a pedra, o sepulcro está vazio e a pedra está rolando, né? Parece que Jesus precisou de rolar essa pedra para ele sair, né? Se a gente for pensar, mas como a matéria foi rompida essa questão do espaço e tempo, claro que é um símbolo, né? A pedra está, o sepulcro com a pedra rolada, é para que, não para aquilo que está dentro saia, mas aquilo que está fora possa ver lá dentro. É interessante isso, né? Tem um teólogo, ele vai falar que a pedra, quando corre, né, é uma nova abertura, uma nova dimensão. Eu prefiro essa tese que agora eu falei para vocês, que a pedra, quando rolou, não foi para quem estava dentro sair, mas quem estava fora poder entrar e visualizar lá dentro, poder ver com os olhos, né? Que, como Tomé, muitas vezes, nós precisamos ver, precisamos tocar para poder entender. Então, eu acho que essa pedra, não tenho certeza que essa pedra rolou não para que Cristo saísse, porque essa questão, esses três elementos que nós estamos discutindo aqui, matéria, espaço e tempo, foi rompendo essa dimensão. Então não há necessidade que ele saísse de lá, mas que tivesse a pedra rolada para que ele saísse, mas sim que nós possamos olhar e tocar
o manto no chão, as faixas, e ver que aquele lugar estava vazio, né? Que você possa fazer essa reflexão também. Vou fazer mais uma pausa no vídeo e retomaremos. Estamos novamente aqui discutindo sobre, estudando, analisando os fatos sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né? Eu gostaria também que você pegasse no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 2, continuando a questão do terceiro dia, né? Aí, se parecer alguma dúvida, ele vai falar o seguinte: em 2 dias ele nos dará vida nova, no terceiro dia ele nos ressuscita e poderemos viver na sua presença. Então, voltando aqui também um pouco desse terceiro dia, né? Que também é uma profecia que está em Oséias, como Paulo muito bem diz na carta aos Coríntios, que tudo está embasado conforme as Escrituras. Então nós vemos que esse terceiro dia também está aí sobre o olhar do Antigo Testamento, tanto no Salmo, falando sobre o sepulcro, sobre a corrupção do corpo, mas também da questão do terceiro dia que está em Oséias. Vale lembrar também que Jesus ele vai romper essa forma empírica de entendermos a matéria, entendermos o corpo. Jesus ele vai abrir essa nova dimensão, né, conforme nós vamos falando, mas é uma nova forma de se relacionar, tanto com Deus, tanto com os homens, né? Em sua ascensão, que é um dos temas também que nós estamos estudando aqui no texto, no tema número 11, a sua ascensão é necessária, né? Ele precisa subir aos céus, sentar à direita de Deus Pai, para quê? Para que o defensor, o Paráclito, venha nos auxiliar. Há algumas correntes que dizem, né, que são heresias da Idade Média, que teria, uma forma bem simples de expor, Deus teria nos abandonado, né? Jesus pegou e fez suas malas e foi embora. E não foi bem assim. Ele precisa partir para que o Paráclito, para que o defensor, para que o Espírito Santo possa vir até nós e nos auxiliar. E ali ele estará conosco até os fins dos tempos. Que tempos? Esse sim não é um tempo rompido pela ressurreição, mas um tempo cronológico para nós, né? Por isso devemos viver bem o Kairos, para quando vier o tempo cronológico do seu fim, nós possamos contemplar essa glória de Deus, podemos contemplar essa maravilha que é o céu, o reino de Deus, né? Que já se faz no meio de nós. Nós temos que ter essa convicção e essa certeza, né, que Jesus ele vai fazer sua ascensão, mas ele vai deixar o Espírito Santo que nos conduza. É ele que vai nos conduzir, que vai iluminar a nossa consciência, vai nos iluminar, vai nos dar propriedades para que nós possamos prosseguir nossa vida, né? E Jesus, ele também deixa na última ceia a Eucaristia, né? Ao instituir a Eucaristia, ele nos dá a possibilidade, mesmo com nossas limitações humanas, poder vê-lo através da Eucaristia. Ele fala: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então, este é, né? Não é parece, eu acho, mas é. Então, é Jesus Eucarístico. É ali que nós possamos, no nosso momento de adoração, o momento que nós olhamos para a Eucaristia, é o momento que nós contemplamos a face de Deus através de Jesus Cristo. E ali nós encontramos com Ele. Então, ela é uma forma visível para nós também, de termos Ele. E o Espírito Santo que vem para nos auxiliar, é a partir dele, né? Dia 4 agora passado, nós comemoramos o aniversário da igreja, que é o surgimento da igreja primitiva, né? São as primeiras comunidades que surgem a partir do Pentecostes. Então há necessidade que Jesus se vá, né? Ele faz a ascensão dele, né? E para que possa o Espírito Santo vir, para que a própria comunidade, os apóstolos, sigam o caminho da evangelização, sigam levando a boa nova a toda a nação, até os fins de todo aquilo que no princípio se conhecia, mas hoje nós entendemos, né, que aquela região, mas hoje é para o mundo inteiro, né, que ele possa levar essa boa nova a Deus. O outro tema que nós estamos abordando também se fala sobre a parousia, a segunda vinda de Jesus, né? Nós todo dia nossa missa nós
pedimos essa segunda vinda de Jesus, né? Nós clamamos Maranatá, né? Vem, Senhor Jesus. Nós queremos que todo momento ele possa vir o quanto antes. Mas nós sabemos que até o próprio Jesus vai narrar nos evangelhos que nem ao Filho é revelado quando ele virá. Cabemos a nós, temos a fé e a esperança, não do verbo esperar, mas o verbo de esperança mesmo, de esperançar, né? De nós termos essa confiança que é a próxima vinda de Jesus. Nós possamos esperar no sentido de não ficar aguardando, mas temos a certeza, né? Termos essa noção dessa vinda, né? Quantos de nós aguardamos de forma ansiosa essa vinda de Jesus? Então eu peço mais uma vez que nós façamos uma breve pausa e já retornaremos mais, continuando nosso tema número 11, que é a ressurreição, né, de Jesus Cristo, a sua ascensão e a segunda vinda.